Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então reforça a inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link da Betfair, faça a tua inscrição e receba um bônus de até R$ 600 no momento do teu primeiro depósito. Reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Gente, tô desanimado porque a derrota ontem realmente foi braba. Agora, é justo afirmar que a equipe do Botafogo é a melhor da América do Sul, é a melhor do futebol brasileiro, e jogar de peito aberto contra a equipe do Botafogo, como o Vasco jogou ontem, é suicídio. O Botafogo é muito mais time que o Vasco. O técnico Rafael Paiva ontem, de certa forma, tentou propor o jogo contra a equipe do Botafogo. Não dava. O Botafogo não dava espaço, o Botafogo saía, quebrava as linhas, saía rápido nos contra-ataques. Parecia uma cavalaria para cima do Vasco. Essa que é a grande realidade. Daí ele entra com aquele Jean Davi, mais uma vez com o Jean Davi em campo, e aquele cara não joga nada. E aqui eu não estou desrespeitando o ser humano. Aquele cara não joga nada. É -1 em campo. Por que não entrou com o Leandrinho por ali, meu Deus do céu? Ah, Eduardo, é técnico de futebol? Não sou técnico. Só que, obviamente, eu assisto todos os jogos do Vasco. Transmito todos os jogos do Vasco. Então, eu, como torcedor, você, como torcedor, obviamente, vocês entendem de Vasco. Vocês entendem o que é melhor para o time do Vasco. Por que o Maxime Domingues não recebeu uma oportunidade para o jogo? E esse Jean Davi, todo jogo tem que jogar. Todo jogo tem que jogar. A zaga do Vasco ontem, aí eu não vou livrar ninguém. Porque, infelizmente, até o nosso melhor zagueiro, João Vitor, não jogou bem também. Filme de terror. E outra coisa, hein? Botafogo tirou o pé, tá? Ficou claro isso. Botafogo tirou o pé. O Vasco poderia ter tomado outra goleada histórica ontem. Ontem, no meu entendimento, joga fechadinho. Vamos jogar no erro do Botafogo. Nenhum time hoje, Palmeiras, Flamengo, vai jogar contra o Botafogo. Se vencer, vai ser com muita dificuldade. O time do Botafogo é bom em todas as posições. Essa é que é a grande verdade. Então, assim, na minha opinião, o Verratti lá na frente, depois da expulsão do João Vitor, não tinha nem que ter voltado para o segundo tempo. Porque, o Verratti é jogador de área, não tem velocidade. Se tá com um jogador a menos, bota um jogador correria lá na frente. O menino lá, o Maxwell, Alegria, entrou bem mais uma vez, é um jogador de velocidade, base, mas é velocidade. Então, assim, para analisar o jogo junto com vocês nesse vídeo de hoje, eu não gosto de fazer pós-jogo do estádio, porque eu me conheço, eu fico muito nervoso, eu amo esse clube, eu não gosto de ver o Vasco perdendo, e eu acabo falando coisas, enfim, que não é para falar e tudo mais. Então, assim, o Vasco ontem não tinha, repetindo aqui, ter saído pro jogo, vamos jogar de peito aberto, é clássico, tá, é clássico, mas o Botafogo tá muito acima do Vasco, e o Vasco precisa seguir os passos da SAF do Botafogo. É isso. Tem empresa aí interessada no Vasco, tem muito dinheiro chegando sim, mas ainda não chegou. A nossa realidade é essa por enquanto. Vamos viver um dia de cada vez. Tá certo, gente? Então, ontem realmente, não vou dizer que vergonha, porque não foi uma vergonha, foi um time superior, muito superior tecnicamente, taticamente, enfim, em todos os sentidos contra o Vasco, que não tinha forças para jogar contra a equipe do Botafogo, na minha opinião. Uma outra questão aqui que eu quero passar para vocês, gente. Ontem o John Textor cumprimentou o Ryan ali na saída do jogador, de campo, né? Elogiou o Ryan, disse que o Ryan
é um grande jogador, que tem tudo para dar muito certo, que ele gosta de jogadores bons. Falou sobre o Nilton Santos também, que sabe que é um estádio da cidade do Rio de Janeiro, sabe que tem que ajudar o Vasco, ele entende assim. Olha, uma coisa eu vou dizer para vocês, tá? O John Textor, do Botafogo, ele é um cara que ele entende de negócios, ele reconheceu ontem a grandeza do Vasco, né? Eu montei esse time aqui do Botafogo, montei um timaço e dei a volta por cima com o Botafogo. Por que que o Vasco não pode fazer também tal coisa? Ele deixou isso muito claro. Ontem eu encontrei com o Pedrinho na saída do estádio ali, falei com o Pedrinho muito desanimado, óbvio, derrota ontem pro Botafogo, e eu falei com ele, Pedrinho vem aqui no canal, tá, gente? O Pedrinho vai participar da entrevista aqui com a gente, vamos perguntar, vamos tirar dúvidas, vamos falar de Vasco com o Pedrinho, que vai ser muito importante. Então, assim, ele vai mudar. Ele tá mudando muita coisa dentro do Vasco. No final desse ano, muitos jogadores já sem contratos, o Vasco vai realmente se reinventar, montar um novo time, dispensar muitos jogadores, Pedrinho, de coração. Tem que juntar, pegar pelo menos 70% desse time. Vai todo mundo, vai, pelo amor de Deus. Dá mais não. Temos bons jogadores, tá? Bons jogadores. Aí eu tô falando de Verrete, Lucas Piton, PH, Léo Jardim, Hugo Moura, Paê, ontem não jogou bem. Ontem não decidiu o clássico. Ontem não mostrou que é diferente. Então, assim, gente, desculpa, não é perseguição. É normal, é analisar, peraí, o cara é diferente, mas aparece no jogo, não tem uma sequência de jogos com a camisa do Vasco, sequência boa, sequência decidindo, sabe? Então, assim, é tudo muito difícil pra gente. É tudo muito difícil. Graças a Deus, o Bahia perdeu ontem também, né, pro São Paulo, 3-0 também São Paulo. Então o Bahia não vive uma boa fase. E, enfim, é isso. Acredita ainda na vaga da Libertadores? Eu acredito. Por quê? O Flamengo infelizmente, já tá ganhando do Atlético a final da Copa do Brasil, 3-1. Abrindo aí 9 vagas para a Copa Libertadores. O Botafogo encaminhou o título do Campeonato Brasileiro ontem contra o Vasco. E deve conquistar a Libertadores da América também, porque o Atlético Mineiro não tem condições, tecnicamente, na minha opinião, de vencer essa equipe do Botafogo. Eu vou repetir aqui, que é a melhor do futebol brasileiro. E é isso. Então o Vasco deve conquistar, sim, uma vaga para a Libertadores. Os 9 primeiros colocados. E isso é muito importante para o Vasco, tá? Vai ser muito importante. Assim, se o Vasco conquistar, no meu entendimento, uma vaga para a próxima Libertadores, a Libertadores do próximo ano, vai ser como se fosse um título pra gente. Por quê? Ou um patrocínio pra gente. Por quê? Vou dizer aqui. Libertadores atrai patrocínios, Libertadores atrai jogadores, reforços. A torcida do Vasco sozinha atrai. Imagina o Vasco numa Libertadores da América, imagina o Vasco disputando uma competição gigante como é a Libertadores, reforçando aqui esse assunto. Então, assim, gente, eu tô triste pela derrota. Imaginava que podem pegar, né, o vídeo aí, é claro que é aquela confiança, vamos sempre chutar uma vitória do Vasco. Agora é contra o Fortaleza lá no Castelão, mais um jogo complicado, mais um jogo difícil. E é isso, é acordar, é sacudir a poeira, é pra cima. O Fortaleza, claro, é bem mais fraco que a equipe do Botafogo. Agora, para finalizar, vou finalizar com a fala do Rafael Paiva aqui. Faltou intensidade pro Vasco, que me preocupou. Eu fiquei preocupado. Porque jogar aquela jogada manjada pro Verrete não dá mais. Claro que os adversários já prestaram atenção nisso, é óbvio. Contra o Bahia é um time intenso, correria. Ontem, um time bananada. Um time sem previsão. Um time sem atitude. Um time sem vontade. Sei lá. Daqui a pouco eu volto com mais notícias, com outras situações, com live e muito mais. Eu tô desanimado, peço perdão ontem por conta da minha voz, tá? Ontem realmente foi muito complicado, porque a transmissão, motivação lá embaixo, mas a transmissão rolou, tá? Também o jogo da TV Globo, né? Todo mundo assistiu pela televisão, é óbvio que ninguém vai
vai parar para assistir canal de YouTube, tendo a TV Globo rede aberta para todo mundo. Eu sou, né, temos que ter consciência também, tá bom, gente? É isso. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.